Vou ler essa primeira parte, convido os irmãos para lerem a segunda parte comigo, que começa lá no somente. Então, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. A igreja. Há descanso no Senhor. Então, há descanso no Senhor para o coração aflito, há descanso para o Senhor para aquele cansado fisicamente, há descanso para o Senhor para qualquer frustração, há descanso para o Senhor para qualquer desânimo. Então, irmãos, lembre-se do Senhor, não só nos dias maus, mas também nos dias de alegria, porque Ele é a nossa rocha, é a nossa força, é o nosso pilar. Então, nessa manhã, fique à vontade para adorá-lo, para agradecer pelas grandiosidades que Ele tem feito na sua vida, na vida da sua família, pela cura, pela provisão, pelos bebês lindos que Ele tem trazido, né, Luiz? E assim, que o seu coração esteja aberto para louvar o Senhor a partir deste momento. Deus abençoe a igreja. Bom dia, meus irmãos. Como estamos falando de repetição, olha eu aqui de novo. Vamos levantar, vamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, soltar a nossa voz, falar com o Senhor. Nós já ouvimos um pouco do Senhor e agora nós vamos falar com Ele e ouvir mais do que Ele tem para nós. Então vamos cantar com alegria, entendendo que Ele é tudo o que nós precisamos. Deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua
desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Irmãos, nós vamos continuar cantando. E assim como lemos, nós temos em quem confiar. Assim como estudamos também aqui, nós temos âncoras para nos firmar. E a gente pode confiar no Senhor. A gente pode confiar que Ele é o nosso refúgio. A gente pode se achegar a Ele, entregar a nossa vida, porque Ele nunca, nunca nos abandona. Às vezes a gente não compreende, mas Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu
Senhor, direi, tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo o tempo meu socorro vem de ti. Todo o tempo meu socorro vem de ti. Amém. Irmãos, se vocês puderem ler comigo, 2 Crônicas 23, 31. Projeta aí para nós, Esther, por favor. 2 Crônicas 29, 31. Isso, muito bem. Ezequias então disse: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, espontaneamente, levaram também holocaustos. Pessoal, o que Deus mais quer de nós é que nós consagremos a nossa vida a Ele. Não é os nossos bens, é a nossa vida, é o nosso coração, é o nosso tempo, são as nossas escolhas, é a nossa alma. Mas, se a gente faz isso, a gente entende que nada é nosso e que tudo é dele. E a gente devolve parte para ele. Então, o convite agora é que vocês, espontaneamente, tragam ofertas de gratidão ao Senhor, enquanto a gente canta a próxima música. Então, é o nosso momento de trazer dízimos e ofertas. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei
mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Pelo culto, Deus, que nós estamos prestando ao Senhor, que chegue até seu trono de graça, Senhor, porque isso é bom em todo tempo. E nos dá, ó Deus, entendimento para a Tua palavra, que nós possamos guardar no nosso coração, para que nós possamos distribuir às pessoas que ainda estão longe de Ti, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, nos fortalece a nossa fé e nos dá confiança a cada dia. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Música no final ou não, né? Vai ter outra música? Tem. Boa manhã, meus irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém? Estão me ouvindo bem aí atrás? Amém, amém. O que os irmãos acharam da nova disposição das cadeiras? Aprovado? Aprovado. Então depois vocês dão um parabéns para o meu amigo Douglas ali atrás, ó, que teve a ideia. E depois para o irmão Célio também, que foi o engenheiro responsável por essa obra. Então, foi um trabalho
em equipe. Muito bem, irmãos, nós vamos continuar nosso estudo em Efésios capítulo 5. Então, quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia. Enquanto os irmãos procuram Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, aliás, a partir do verso 3. Não, vamos ler a partir do verso 1, mas enquanto os irmãos procuram, só dar mais um aviso, nós teremos no primeiro domingo do mês de setembro, portanto, no dia 7 de setembro, a nossa Assembleia Ordinária. E nessa Assembleia nós vamos fazer a prestação de contas, vai ser uma Assembleia muito especial, uma prestação de contas e algumas informações acerca do nosso patrimônio, mas também nós teremos a alegria de ter 4 irmãos fazendo a sua profissão de fé. Então, vai ser um culto para lá de especial e toda a igreja, todos os membros da igreja são convidados. Você que tem nos visitado, mas ainda já foi batizado, mas ainda não é membro da igreja, se você deseja se tornar membro, depois do culto ou durante a semana, pode me procurar para a gente conversar um pouquinho sobre, tá bom? Mas serão todos muito bem-vindos. Então, salve essa data, 7 de setembro, pela manhã, Assembleia Geral Ordinária. Muito bem, Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso de número 18. Como nós sempre instruímos irmãos aqui na igreja, para que a gente tenha essa mente muito bem treinada, gente, geralmente a gente dá uma voada quando a gente está lendo o texto bíblico, porque a gente quer prestar atenção naquilo que o pastor vai falar. Funciona a lógica assim, né? Aí, durante a leitura do texto bíblico, a gente fica pensando na conta que tem para pagar e tal. Quando o pastor começa a falar, aí a gente presta atenção. Ou pelo menos a gente espera que os irmãos prestem atenção. Mas o que é inspirado por Deus é o texto bíblico. Então, na leitura da palavra de Deus, ou também na leitura da palavra de Deus, ou ainda melhor, principalmente na leitura da palavra de Deus, que Deus fala conosco. Então, quando nós estivermos lendo o texto, por favor, já faça essa leitura com o coração muito aberto, para que Deus possa já falar com você. Deus fala conosco, gente, não é? Muito bem. Então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 1, Paulo começa assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionado entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é o que se diz:
Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graças mais uma vez por essa manhã. Mais uma vez te damos graças, Senhor, por essa palavra. Ó Senhor, como nós amamos a Tua lei, como Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e ela é a luz para o nosso caminho, Senhor. Ó Deus, e que nessa manhã ela seja como um martelo que esmiuça a penha, como um fogo devorador, que ela possa, Senhor, esmiuçar e devorar todas as impurezas do nosso coração, para que possamos viver para a Tua glória, Senhor. Esse é o nosso desejo. E assim nós oramos e oramos por causa do nome sobre todo nome, oramos por causa do nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Irmãos, nós temos aprendido no nosso estudo dessa carta tão preciosa, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que a salvação, ela pertence ao Senhor. Do início ao fim, a salvação pertence ao Senhor. No capítulo 1, nós aprendemos que Deus criou todas as coisas, portanto, Ele nos criou, nós existimos não por um acidente, mas nós existimos por causa de Deus. E mais do que isso, Deus nos amou de tal forma que, a despeito da nossa perdição, como Paulo vai escrever no capítulo 2, Ele enviou o seu Filho para que o seu Filho nos salvasse. Então, nós temos o Deus que nos criou, mas também nós temos o Deus, Jesus Cristo, que nos salvou. E mais do que isso, por causa da sua maravilhosa graça, Deus nos deu o seu Espírito. Ele nos deu de beber do seu Espírito, e agora nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, para que por meio dessa nossa nova vida, nós possamos agora imitar o nosso Senhor. E tudo isso Ele fez, meus irmãos, criação, redenção, e agora também o selo do seu Espírito, que é a santificação, Ele fez tudo isso para o louvor da sua glória. Portanto, a salvação não depende de mérito nosso, não depende de alguma virtude que nós possamos ter, ou Deus ter olhado para nós e gostado da cor dos nossos olhos, e gostado da forma como nós nos comportamos, e aí Ele vai autenticar as nossas virtudes, dizendo, olha, esse aqui merece ser salvo. Absolutamente não. Deus nos salvou por causa da sua livre e estranhável graça. A eleição, portanto, é um mistério de Deus, porque é parte dos mistérios profundos de Deus, e na eternidade dele ter olhado para nós, e Paulo vai dizer, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Já parou para pensar isso? Que antes de todas as eras, antes de todos os tempos, Deus já nos conheceu? A mim e a você? E já nos elegeu nele.
Ou seja, na eternidade, pensando num Deus incriado, num Deus mais do que eterno, Ele é o Pai da eternidade. Então, Cristo é antes da eternidade. Nesse tempo que a gente não consegue conceber, nós já estávamos ali na mente de Deus. E Deus, por sua livre graça, Ele resolveu nos chamar e nos salvar. E agora também resolve nos santificar para o louvor da sua glória. Só isso já é motivo de nós agradecermos ao Senhor nosso Deus. Mas agora o Paulo vai dizer o seguinte: diante dessa maravilhosa graça e dessa poderosa salvação que foi revelada por causa do amor de Deus, nós não podemos viver mais como nós vivíamos antes. Esse é o ponto central. Nós precisamos responder a essa salvação de Deus. E Paulo vai dizer no capítulo 2 dessa carta, no verso 10, Paulo vai dizer o seguinte, que nós somos criados, e recriados, não por causa das nossas virtudes, mas somos recriados para Deus agora, e criados para vivermos as obras que antemão Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, né? Nós somos salvos pela graça, Paulo diz isso no capítulo 2 também, mas agora também, como novas criaturas de Deus, como feituras de Deus, e a palavra feituras ali é poemas de Deus. Deus, no momento de inspiração, Ele nos recriou, e essa nova criação agora exige de nós que nós andemos em novidade de vida. Para usar uma expressão do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, a partir do verso 1, Paulo vai dizer assim, exortando a igreja, exortando os irmãos ali em Éfeso: vocês precisam viver de maneira digna da vocação de vocês. A igreja de Cristo precisa entender agora que nós precisamos responder a essa grande salvação de Deus, não com indolência, não ainda mantendo a nossa velha vida, mas agora nós precisamos viver de acordo com a nossa vocação. E nós vimos no capítulo 4, nos demoramos bastante nele, que a igreja precisa andar, primeiro, em unidade. Nós vimos, a igreja de Cristo é chamada à comunhão dos santos, e precisamos também andar em santidade, em santificação. O autor aos Hebreus vai dizer que sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Muito bem. E é justamente isso que o apóstolo Paulo desenvolve no final do capítulo 4 e também no início do capítulo 5. E aqui, irmão, só um parênteses para a gente relembrar uma coisa interessante também, porque quando a gente pensa que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, que ele está tirando as coisas da cabeça dele, não é assim? Que ele ali recebeu a revelação de Cristo, e aí ele ficou pensando: e agora o que eu escrevo para essa igreja, né? Aí ele vai tirando a coisa assim como que do além, do vácuo, e vai escrevendo. Mas absolutamente o apóstolo Paulo era uma pessoa versada no Antigo Testamento. E não sei se os irmãos se lembram, mas nós falamos aqui reiteradas vezes que todo o Novo Testamento tem como pano de fundo o Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento escreveram a partir do conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento. E aqui nesse texto específico que nós estamos lendo, se a gente for retroceder um pouquinho no capítulo 4, a partir do verso 25, nós vamos ver que Paulo tem em mente aqui os 10 mandamentos ali do Decálogo, especificamente do livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. Então ele vai dizer o seguinte: olha, vocês querem agradar a Deus? Vocês querem viver uma vida que glorifica ao Senhor? Portanto, vocês precisam conhecer a lei de Deus. Irmãos, porque existe uma lei que nos foi dada. Aí você pode dizer: como assim, pastor? Nós somos filhos da graça, né? E agora, na graça, nós não temos mais lei. Não é verdade, não é isso que Paulo vai dizer. Nós não somos devedores da lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Cristo cumpriu o nosso lugar. Mas, agora que temos o Espírito, nós precisamos conhecer a lei eterna de Deus, porque ela tem um caráter atemporal, e nós precisamos cumpri-la.
Então, quando nós olhamos para o decálogo, ali os 10 mandamentos, a gente precisa entender que aqueles 10 mandamentos são para nós hoje também. Não é apenas o mandamento que ficou ali para Moisés. É isso que Paulo está dizendo. Olha só no verso 25, por exemplo, né? Paulo vai dizer, por isso, deixando a mentira. Não está assim na sua Bíblia? Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo. O que Paulo tem em mente aqui? Paulo tem em mente o 8º mandamento. Qual que é o 8º mandamento? Oi? Não dará falso. Muito bem. Olha, Luiz, que é isso, hein? Também tá deixando a mentira, né? 8º mandamento. Não darás falsos testemunhos. Então, Paulo está dizendo, vocês têm que cumprir esse mandamento. Isso é importante. Olha só o que Paulo diz no verso 28. Fiquem irados e não pequem. A ideia da ira. Nós somos 4. É que eu retrocedi um pouquinho, Flor. Efésios capítulo 4, verso 25, agora, eu estou lendo, desculpa, o 26. Fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Aqui Paulo tem em mente a ideia do 5º mandamento, que é não matarás. Porque nós vimos aqui que a ira pode ter uma natureza assassina. Os irmãos se lembram disso? Então Paulo tem aqui em mente o 5º mandamento. Verso 28, agora sim, verso 28, Paulo vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Esse é o 7º mandamento. O que o 7º mandamento diz? Não furtarás. E aqui, já entrando no capítulo 5, a partir do verso 3, Paulo vai falar sobre a imoralidade sexual. Ele vai dizer que a imoralidade sexual e toda impureza, aí vai dar um parênteses aqui, né? Ou também a avareza, ele vai falar sobre o 6º e o 9º mandamento. O 6º mandamento é não adulterarás, e o 9º mandamento tem a ver com não cobiçarás a mulher do seu próximo, não é? E Paulo vai dizer sobre a avareza é o 10º mandamento, não cobiçarás. Então, os irmãos estão entendendo? Isso é interessante, não é? Paulo tem em mente aqui justamente o Antigo Testamento, quando ele nos dá essa ordem, olha, guarde essas leis, porque essas leis são atemporais, elas são eternas, elas servem para nós hoje também. Mas nós já caminhamos sobre todos esses pontos, mas paramos a semana retrasada justamente nesse 6º e 9º mandamento que tem a ver com a imoralidade sexual. Olha que coisa importante, Paulo começa o capítulo 5 dizendo que nós precisamos imitar a Deus como filhos amados, e aí ele vai dar uma ordem, vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, e que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionados entre vocês como convém a santos. Olha que coisa importante, Paulo equaciona 2 mandamentos. O primeiro é amar o seu próximo, e o outro mandamento aqui é você viver uma vida de castidade. A palavra imoralidade sexual, a imoralidade aqui no grego, é aquela conhecida palavra porneia. Já ouviram falar? Porneia. Daí vem a palavra pornográfico ou pornografia, né? E o que estava na mente de Paulo? O que estava na mente do judeu quando ele pensa nessa questão da porneia ou da imoralidade sexual? Para o judeu, todo ato sexual ou toda conduta libidinosa, nós temos aqui só adultos, né, ou pré-adolescentes, ok. Mas toda conduta libidinosa fora do casamento é pecado. Esse é o ponto. Aí Paulo está dizendo o seguinte, você quer amar o seu próximo? É um mandamento, você precisa amar o seu próximo. É uma ordem de Deus.
Então, como ordem de Deus, e aqui é muito contracultural, irmãos, um parênteses, a igreja é contracultural, gente. A gente não pode andar no compasso desses tempos sem estar ancorados à rocha. Nós precisamos acompanhar o nosso tempo, mas os nossos pés têm que estar firmados na rocha. E é muito contracultural, porque hoje, no nosso tempo, as pessoas raciocinam da seguinte forma: você ama? Você está apaixonado por essa pessoa? Não é? Então, já que você ama, tudo é permitido. O amor virou Deus na nossa cultura. Não é? Em nome do amor, você pode fazer tudo, porque está liberado. Aí você vai falar: não, pastor, eu estou apaixonado, então, se meu coração está mandando eu fazer, e eu faço em nome do amor, aí eu me sinto legitimado. É assim que nós vivemos. É essa pregação que nós temos aí fora. E muitas vezes a gente acha isso muito coerente, não é? Porque, poxa vida, que é sentimento mais nobre do que o amor? Não é? Que coisa mais pura do que você amar uma pessoa? Querer o bem dessa pessoa? Mas olha o que Paulo está dizendo: você quer o bem dessa pessoa mesmo? Veja que é uma mudança de mentalidade. Se você de fato ama, você precisa viver uma vida sexual pura. Vou falar aqui para os namorados. Tem uns poucos namorados na igreja, mas alguns vão querer namorar, não é? Quem? O Pedrinho está aqui. Ó. Não, o Pedrinho é um pré-namorado. Um pré, não está namorando. Mas quem mais tem? Tem mais namorados? Carol está namorando? Sim ou não? A palavra do Senhor é o seguinte: olha, diz que a palavra de Deus vai separar o pai dos filhos, trazer divisão. Mas vou falar para os noivos: olha, você quer amar a sua noiva e amar o seu namorado? Amar a sua namorada? Amar o seu noivo? Vive uma vida sexual pura. Guarde o seu corpo. Sabe por quê, meus irmãos? Na mente do apóstolo Paulo, e isso é muito claro na pregação do Novo Testamento, o nosso corpo não nos pertence. Aliás, que Paulo vai dizer que nós fomos comprados por um alto preço. Não é isso? Aí ele vai dizer: vocês foram comprados por um alto preço. Hoje na classe de batismo a gente estava estudando sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação, que nós estávamos mortos com Cristo ali também na cruz, para que pudéssemos ressuscitar com Ele. Então agora, meus irmãos, diante desse amor de Deus, o que Deus pede de cada um de nós? Que nós possamos glorificar a Deus com os nossos corpos. Eu sei que essa é uma versão muito antiga do Evangelho. Eu falo antiga porque, infelizmente, em muitos púlpitos e em muitas igrejas, nós temos pastores pregando que você pode ter uma vida sexual livre, porque agora Cristo te libertou, e nós vivemos tempos modernos. Eu vejo isso. Como os irmãos sabem, eu tenho pesquisado e lido e ouvido muita coisa na internet, eu vejo pastores falando justamente isso. Você pode ter uma vida sexual com a sua namorada, porque Cristo não se importa com isso. Cristo não proibiu esse tipo de coisa. Jesus nunca foi contra você usar o seu corpo da forma como você deseja. Cristo nunca foi contra a prática homossexual, porque ele nunca falou absolutamente nada disso. Então você pode viver o seu romance, se você gosta de... Você é mulher e você gosta de um homem, viva um romance com esse homem da maneira mais livre possível. Seja feliz. Mas se você é mulher e gosta de mulher, viva também assim. Ou então, se você é homem e você gosta de outro homem, que mal há nisso? Então você pode viver dessa forma.
Mas, meus irmãos, esse ensino não nasceu nas Escrituras. Nós não temos base para esse tipo de ensino, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. O que o Novo e o Antigo Testamento diz que Deus criou o homem para a mulher. E Deus criou a mulher para o homem. E se a gente for retroceder até o livro da criação, Gênesis, nós vamos ver de uma forma muito clara, quando Deus diz, façamos do homem a nossa imagem e semelhança, ele cria homem e mulher, e depois de criar homem e mulher, ele une os dois pelo laço do casamento. Então Deus criou o sexo puro e deu o nome para isso, casamento. Porque é muito importante para nós, porque quando nós ouvimos alguma coisa sobre moralidade sexual também, a gente pensa o seguinte: espera aí, pastor, você está tratando o sexo como se fosse algo sujo, como se fosse algo impuro, algo imoral, algo nojento, algo feio, e parece que os crentes têm um problema com as questões da sexualidade. Pelo contrário, nós vivemos uma época onde o sexo é lindo. Não há nada de imoral e de impuro no sexo. Vocês já ouviram isso? Os pastores não. Os pastores são recalcados, né? São neuróticos, são antiquados, então eles pregam contra o sexo fora do casamento por uma questão obscurantista, mente pequena demais. Mas, meus irmãos, é justamente o contrário. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Nós, cristãos, valorizamos o sexo. O sexo é algo lindo. O sexo é santo. O sexo é uma das experiências que mais nos aproxima de Deus. E por que ele é essa experiência tão ímpar, tão profunda, tão cheia de beleza, e não existe nenhuma impureza nele, que ele é tão precioso para nós? E nós não podemos dar o nosso corpo a quem nós queremos, gente. A gente não pode usar do nosso corpo da forma como nós desejamos, gente, porque é precioso demais. Porque é santo demais, porque é íntimo demais, porque é reservado demais, porque é belo demais, porque é profundo demais. E algo raro, belo, profundo, você não distribui, você guarda 7 chaves. O nosso corpo, meus irmãos, é templo do Espírito. É templo do Espírito. Portanto, nós precisamos cuidar do nosso corpo e dedicar o nosso corpo para Deus. Esse corpo, meus irmãos, não nos pertence. Portanto, as pessoas não podem pegar nele de qualquer forma, porque ele não é nosso. Noivo, namorado, você que vai namorar um dia, mocinha, não deixa nenhum rapaz pegar no seu corpo de forma indecente, porque ele está usurpando algo que pertence a Deus. Da mesma forma, rapazinhos, porque as mocinhas hoje também estão para lá de Bagdá. Cuidado. Cuidado. Se a sua namorada ou seu namorado pedir que você dê para ele tudo, comece dando a Deus. Comece dando tchau. Mas não dá o seu corpo, não. Paulo vai dizer que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionado entre vocês, como convém a santos. Antes da gente prosseguir, meus irmãos, eu só queria trazer mais um argumento que eu acho que
faz com que essa palavra seja muito incômoda, mesmo para nós cristãos. E o argumento é o seguinte, é que a nossa mente cristã foi sequestrada pela nossa época, pelo nosso tempo, pelos ventos da modernidade. E esses ventos da nossa época e do nosso tempo são anticristãos. A igreja sempre viveu em tensão com o mundo. Mas eu percebo hoje, justamente nos nossos dias, uma pressão muito grande para que os nossos cristãos não creiam na palavra de Deus como deveríamos crer. A gente só crê naquilo que não está em conflito com o nosso tempo. Mas aquilo que entra em choque com a nossa cultura, a gente prefere abraçar a cultura. Aquilo que vai contra os nossos desejos, a gente prefere abraçar os nossos desejos. Mas, mais uma vez, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, domingo após domingo? Nós estamos aqui para que Deus nos lembre a quem nós pertencemos, para que a nossa mente seja reprogramada, não pela filosofia desse mundo, seja lá que tipo de filosofia nós estamos bebendo nesse mundo, mas, meus irmãos, não foi esse mundo que morreu por nós. Nós não somos deste mundo, nós somos salvos desse mundo, e nós precisamos de verdade crer nessa palavra. O que acontece hoje? A grande verdade, por isso é um conflito das narrativas, é porque nós não cremos que essa palavra é a verdade para nós hoje. Nós não cremos que Deus tem o melhor para nós hoje. Esse é o grande ponto. No fundo, a gente vai para a igreja, a gente levanta as mãos, a gente confessa, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, como eu amo, eu me entrego, e a gente canta, e fazemos tudo isso, mas quando a gente sai lá fora, nós vivemos em uma outra ótica, gente. E nós cremos em outros valores, meus irmãos, e nos comportamos dessa forma. Mas nós precisamos definitivamente assumir a quem nós pertencemos. E fruto disso, a quem nós queremos agradar? A quem nós prestamos obediência? Diante de quem nós nos curvamos? A quem nós obedecemos? Lembrando lá de 1 Reis capítulo 18, quando Elias estava ali no Monte Carmelo, com aqueles 700 profetas de Baal, e aí o povo de Israel estava dividido, e aí Elias faz um discurso fantástico, e vai dizer assim, olha, vocês precisam decidir. Se Baal é Deus, adore Baal. Agora, se o Senhor é Deus, adore a Deus. E Elias vai dizer, o que não pode é vocês ficarem cocheando entre dois senhores. O que vocês não podem é acender uma vela para Deus e outra vela para Baal. Vocês precisam definitivamente assumir a quem vocês estão servindo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se cremos na verdade revelada da palavra de Deus, nos submetemos a ela. É isso que Paulo tem aqui como pano de fundo. Ele já leva em consideração que esses crentes entenderam e assumiram que a palavra de Deus é autoritativa para nós. Gente, não é a palavra do pastor. Amém? Não é o que o pastor está na mente. A igreja não é edificada pela vontade do pastor. E a igreja também não pode modificar a verdade. A igreja não cria verdades. A igreja se submete à verdade. Não é a igreja que constrói a verdade, mas é a verdade que constrói e edifica a
igreja. Portanto, Deus nos chama nessa manhã, e assim eu concluo, a gente tomar essa decisão, não é? A quem nós servimos, em quem cremos, e sobretudo, para usar uma expressão do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 1, que nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós precisamos ter essa decisão no nosso coração. A quem nós amamos? A quem nós amamos? Sabe por quê? Porque onde tiver o seu coração, não é? O seu tesouro estará ali. E onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então que Deus possa nos guardar nesse amor. E por causa desse amor, os mandamentos de Deus não se tornam de forma alguma penosos para nós. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Semana que vem, com a graça de Deus, a gente desenvolve um pouco mais. Vamos tentar fechar essa primeira parte até o verso 18. Senhor, muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo estudo que tivemos nessa manhã, Senhor. Obrigado pela nossa igreja, obrigado por esse livro, Senhor. Obrigado por essa lei. Obrigado por essa palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Ó Deus, e nessa manhã, esse é o meu desejo para essa igreja, Senhor, para a tua igreja, Senhor. Que possamos crer nessa verdade. Mais do que ter um rebanho que obedece por causa de medo, Senhor, ou por causa de um legalismo pesado, ó Deus, ou por causa de uma religião que nos foi ensinada. Eu te peço, Pai, que a nossa igreja livremente possa te obedecer, porque te ama, Senhor. Que possamos consagrar a Ti os nossos corpos, não pelo medo do castigo, mas pela alegria da santidade, Senhor. Ó Deus, ó Pai, pelo Teu Espírito que é santo, nos dê a alegria de sermos santos também, porque queremos ser Teus imitadores. Faça isso entre nós, construa isso em nós. Ó Deus, e eu oro, porque eu sei que existe uma grande guerra espiritual nas nossas mentes e nos nossos corações, que tenta dividir, Senhor, os nossos afetos, que nos faz cochear entre dois senhores. Eu oro nessa manhã, Senhor, diante dessa batalha espiritual, eu te peço, ó Senhor, que todos os grilhões, todos os sofismas, todo o cativeiro da nossa mente, possam ser quebrados, ó Deus. Toda a lealdade às filosofias desse mundo possam ser exorcizadas da nossa alma, Senhor, para que o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, para que o nosso coração não seja mais dividido, mas seja integralmente dedicado ao Senhor, para que assim tenhamos mentes santas, um coração santo, que certamente irá redundar em corpos santos. Faça isso, Senhor, para a nossa alegria, para o nosso gozo, para a nossa paz. Mas faça isso também, Senhor, para o louvor da Tua glória. Isso é que nos importa, a Tua glória, Senhor.
E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, eu convido aqueles que quiserem se colocarem de pé novamente. Nós vamos encerrar nosso culto cantando sobre a santidade do Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu.